Olá, saudações a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. Esse é o nosso sexto comentário literário, sempre trazendo uma conversa informal sobre uma obra da literatura, seja ela nacional ou internacional, seja ela literatura recente, contemporânea ou literatura clássica. Hoje nós vamos dar continuidade à análise da trilogia do grande literato Machado de Assis. Já falamos sobre a sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e hoje falaremos sobre a obra que dá continuidade a esta, que é a obra Quincas Borba. A edição que eu tenho aqui é uma edição da Antofágica, né? Uma edição primorosa, uma edição de luxo, com gravuras, muito bem ilustrado o livro. Além de ter essas gravuras maravilhosas, a diagramação é muito boa, muito propícia e certamente enriquece a leitura com o trabalho editorial maravilhoso aí que a Antofágica fez. Essa obra, Quincas Borba, foi lançada cerca de 10 anos depois do lançamento da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela é o resultado do compilado que Machado de Assis fez do seu folhetim lançado em um jornal do Rio de Janeiro e que depois, reunido, esse romance foi publicado com o título de Quincas Borba no ano de 1891. É curioso salientar que esse romance ele teve uma tiragem de aproximadamente 1000 cópias quando do seu lançamento, né? E apesar de esse número esboçar um resultado pequeno de cópias para nós hoje, que vemos os grandes livros, os best-sellers vendendo aí na casa dos milhões, certamente para a época é um número certamente primoroso, um número digno de nota. E que depois, com o tempo, nas suas edições posteriores, o livro foi vendendo cada vez mais até atingir um status de clássico, ao ponto de hoje ser lido praticamente por todos os alunos do ensino médio Brasil afora. Essa obra que não é uma continuação direta da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que temos aqui, na verdade, é uma interface com a personagem Quincas Borba, né, que liga o Brás Cubas ao Rubião. Então, os dois personagens das obras distintas, mas que não têm uma ligação direta, mas que se conectam apenas por esse personagem enigmático chamado Quincas Borba, são personagens decadentes. O Quincas Borba, que é narrado em terceira pessoa, na verdade vai tratar de Rubião, um professor lá de Barbacena, né? E Memórias Póstumas de Brás Cubas trata aí de alguém da elite carioca, né? O Brás Cubas, e que foi abandonando, foi se auto-abandonando e aos poucos perdendo cada uma das coisas que poderia ter conquistado. A gente relembra que Quincas Borba, aliás, que Memórias Póstumas de Brás Cubas é narrado em primeira pessoa, né? É uma narrativa do além, é uma narrativa de um defunto autor, é uma narrativa de alguém que já morreu e que perde então qualquer traço aí, vamos dizer assim, de pudor, pelo fato de já não ter mais que prestar contas com os seres vivos do lado de cá, aqueles que ainda não morreram. Então ele trata tudo de uma maneira bem humorada, inclusive a sua própria trajetória. Mas apesar do bom humor emitido nas palavras do Brás Cubas, certamente a decadência e o seu fim são muito mais trágicos do que cômicos. Por outro lado, aqui em Quincas Borba, nós temos também uma teologia, ou uma ontologia, melhor dizendo, do autoabandono, mas com um aspecto de ingenuidade psicótica. Um indivíduo que é tão ingênuo
que vai se deixando ser enganado e ludibriado por aqueles que se aproximam dele, tamanha a sua carência de afeto, tamanha a sua carência de afeição pelas pessoas, e ao mesmo tempo é um indivíduo que vai enlouquecendo e que vai se tornando certamente alguém com um transtorno psiquiátrico, muito possivelmente um transtorno do tipo psicótico. Esse livro nos conta a trama aí desse personagem que liga um livro ao outro, né, Memórias Póstumas e Quincas Borba, que é o Quincas Borba. Quincas Borba, um amigo, uma espécie de medalhão, uma espécie de guru do próprio Brás Cubas. Foi alguém que estudou bastante e chegou a formular uma teoria chamada humanitismo. Por essa teoria, tem uma espécie aí de compilado aí de sátira do positivismo, do darwinismo social e até mesmo aí do utilitarismo. Nós temos aí a ideia expressa mais ou menos na explicação que o próprio Quincas Borba dá à sua teoria quando alguém briga, duas tribos brigam por um campo de batatas. Eu vou ler a passagem que nos diz o seguinte: supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória. Os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso. E pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Perceba aí o aspecto aí da seleção natural. A tribo mais adaptada, a tribo que é mais adaptada para conseguir sobreviver às circunstâncias adversas, vai vencer a tribo mais fraca. E como premiação, vencerá e conseguirá as batatas, né? E certamente irá para a outra vertente, onde achará um campo fértil cheio de batatas. Não há espaço para divisão pacífica, não há espaço para fazer as pazes entre as tribos, mas há um espaço apenas para a disputa, visando o bem daquele que é mais adaptado, que é melhor selecionado para continuar o processo da evolução. Então aqui, certamente, Quincas Borba, Machado de Assis, está trabalhando aí uma sátira ao conceito de darwinismo social, ou até mesmo do próprio darwinismo, né, do evolucionismo. Essa evolução não se dá apenas no campo biológico, no campo genético, mas Herbert Spencer traz ela para o campo social. E o indivíduo que melhor se adapta à sociedade é o indivíduo que vai se dar melhor. Mas o que nós vemos é que esses indivíduos que se adaptam à sociedade, trata-se da escória social, trata-se do que se tem de pior na sociedade. E assim, com essa fábula aí das duas tribos, Machado de Assis nos brinda aí com uma sátira, a busca da melhoria, o positivismo, a busca do que é mais útil, ao invés do amor ao próximo, ao invés da busca de tentar dirimir os conflitos. Porém, é com base nisso que Quincas Borba fica notoriamente conhecido como um filósofo, o filósofo do humanitismo. Ele adquire de uma maneira inusitada uma grande soma de dinheiro e enriquece.
não pôde deixar os bens à sua irmã e certamente finda trazendo esses bens para o seu cachorro. O cachorro que recebe o mesmo nome do dono, Quincas Borba. E quando ele está morrendo, Quincas Borba então decide deixar esse cachorro aos cuidados do seu grande amigo Rubião lá de Barbacena. E Rubião então, após a morte de Quincas Borba, é alguém que fica ali com todo aquele dinheiro, amealha toda aquela soma, tendo apenas um requisito, que ele possa cuidar desse cachorro, o cachorro Quincas Borba. Ali o anseio da riqueza toma então conta dessa personagem, que era um simples professor na cidade de Barbacena e agora se vê motivado a ir até a capital do Império, o Rio de Janeiro, e ali conseguir uma vida farta, uma vida cheia de fama, uma vida bem-sucedida. É isso que ele almeja. E veja o tom do pensamento desse novo rico, que era há um ano professor, que é agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Ambos morreram, né? Tanto o Quincas Borba quanto a irmã. E aqui está tudo comigo. De modo que o que parecia uma desgraça para ele se tornou uma bênção. Então veja o senso de propriedade. Tudo isto é meu. Agora eu sou o dono destas coisas. E as pessoas trabalham, e muitas vezes, aqui uma crítica também ao capitalismo, né? Meramente pelo senso de posse, pela necessidade de possuir algo, de ser o detentor das ações de alguma empresa, de ser o proprietário de uma casa, de um carro, o proprietário de muitos bens, de muitos imóveis, e aquilo traz um senso de poder, de autossuficiência. E muitas pessoas passam a vida inteira brigando por essas propriedades. As suas batatas são carros, casas, imóveis, viagens, por aí vai, né? E a pergunta é, será que essas batatas são suficientes para satisfazer a alma de um homem? Bem, o fato é que poucas pessoas desejam uma vida de pobreza. Poucas pessoas querem uma vida difícil do ponto de vista humano, do ponto de vista econômico. E aí vemos então que o cenário é preparado para a ascensão espalhafatosa de Rubião. De manhã ele é um professor, um simples professor em Barbacena com um salário pequeno. À noite ele se transforma num herdeiro de Quincas Borba e tem muito dinheiro para gastar, muitos contos de réis para gastar, e ele então adquire uma propriedade no Rio de Janeiro e vai para lá para ganhar a vida. Mas essa ascensão espalhafatosa é de um personagem ingênuo, carente de amigos, carente de atenção, desejoso então de ter uma turma com a qual ele possa gastar o seu dinheiro, e ao mesmo tempo cheio de boas intenções, mas que vai contando todos os seus segredos. É alguém incontido, que fala de tudo que pensa, que fala de tudo que tem para os que estão ao seu redor, e assim vai contando os seus segredos, vai expondo a sua realidade, expondo a sua vida e se tornando sujeito aos interesses dos outros, aos interesses daqueles que chegam até ele, aos interesses dos aproveitadores. E aí tem um casal, né? O Palha, que é casado com a Sofia, e Palha e Sofia se aproximam de Rubião, vendo uma oportunidade de crescer às custas da fortuna que Rubião adquirira. Quando o Rubião vê Sofia, ele se apaixona por aquela mulher maravilhosa, aquela mulher bonita, e o próprio Palha usa esse interesse de Rubião pela sua esposa e aproxima a esposa do próprio Rubião
para que ele enlace o rapaz, enlace aquele solteirão, e ele possa então se aproximar do casal, estar próximo deles ao ponto de poder depois ajudá-los financeiramente. Bem, quantas pessoas não já passaram por isso, né? Um oportunista que chega de sopetão, apenas fingindo ser amigo, mas com o intuito de levar a sua fortuna. Bem, aos poucos, Sofia vai conquistando o coração de Rubião. Ela envia um bilhete convidando para jantar na casa, né? E ela se passa por uma verdadeira amiga, né? Não dando esperanças a Rubião, mas ao mesmo tempo não se tornando uma pessoa distante, alheia, quer ser próxima dele, quer ser amiga. E esse estratagema do casal Palha e Sofia vai sendo revelado ao leitor progressivamente ao longo da leitura. Sempre anunciavam Rubião aos seus amigos como um capitalista, né? No capítulo, por exemplo, 24, 34. Até a filha aí do Major Siqueira, que é amigo da família Palha e Sofia, que é a Tonica, né? Tem aí uma intenção, uma pretensão por Rubião, mas ele não quer a Tonica. Rubião está apaixonado mesmo por Sofia. Ele se declara a Sofia. Mesmo sabendo que ela é casada, mesmo sabendo que há riscos, ele se declara a ela, mas ela, que era muito treinada na arte da dissimulação, da ludibriação, pede a este que se contenha. Porém, em pensamentos, Rubião somente tinha suspiros do tipo: meu Deus, como é bonita, sinto-me capaz de fazer um escândalo. Machado de Assis, ele mexe com as paixões, ele mexe com os sentimentos da juventude, da sociedade carioca da época e do ser humano como um todo, e tenta nos mostrar como isso realmente é enganoso, como isso leva um homem a fazer muitas besteiras por uma paixão repentina, por uma paixão voraz que toma de conta do seu ser. E aí a trama vai se desenrolando e nós vamos percebendo um Machado de Assis erudito, que vai citar a patrística, como por exemplo as Confissões de Santo Agostinho e a vida de Santo Antão de Atanásio, cheio de ironias, né? E ele destina essa ironia aos figurões, como por exemplo Camacho, né? Que é uma figura que tentou ludibriar Rubião e conseguiu uma certa quantia, um certo dinheiro de Rubião. E esse Camacho é alguém que estudou direito, mas que era alguém que não tinha mais interesse pelos estudos, não procurou crescer na carreira, apenas se acomodou aos interesses que tinha de levar de uma maneira medíocre a sua profissão. E veja como isso aqui se adequa muito com o que a gente já viu, por exemplo, na personagem Brás Cubas. Veja aí como é que ele descreve o Camacho. Não lhe faltava o que comer. A família era pequena, mulher, uma filha que ia nos 18 anos, um afilhado de 9, e para isso dava a advocacia. Mas trazia a política no sangue. Não lia, não cuidava em outra coisa. De literatura, ciências naturais, história, filosofia, artes, não se preocupava absolutamente de nada. Também não conhecia grandes coisas do direito. Guardava algum do que lhe dera a academia, mas a legislação posterior e práticas forenses. Com isso, ia arrazoando e ganhando. Muitas pessoas são assim. Elas pegam um pouco do que herdaram da academia, pegam um pouco da experiência que têm, pegam um pouco da malevolência ou até mesmo de uma certa artimanha que vão adquirindo com o tempo e pronto, é isso só. Estudo para quê? Para que me aperfeiçoar? Para que melhorar? Se eu posso garantir o meu ganha-pão do jeito aqui que eu vou, levando a minha vida na malandragem, usando os meus artifícios e fingindo que estou fazendo uma boa advocacia. Essa era a vida do Camacho. Então, aqui nós vemos a figura do próprio Machado de Assis ferinamente causando aí uma crítica, né, uma sátira do bon vivant que certamente não tem interesse nenhum em ser um bom cidadão, em ser um bom profissional, em crescer na sua carreira. E aí ele vai apresentando o íntimo dos seus personagens. Você veja Rubião, por exemplo, que convidava as pessoas para chegar até a sua casa, o Carlos Maria, por exemplo,
e tinha muitos charutos, e ele dava muitos charutos, era uma pessoa incontida, era uma pessoa pródiga, né? Ele gastava demais, não se importava se estava gastando além da conta, emprestava dinheiro, comprava presentes caros, sempre dava de tudo para as pessoas que chegavam à sua casa, grandes banquetes, ao ponto de que a sua casa se tornou então um local em que muitas pessoas chegavam, muitos oportunistas para comer bem, para passar bem, para usufruir dos luxos que o Rubião concedia a essas pessoas, e posteriormente ele se vê largado e abandonado quando o dinheiro vai se acabando. Então, nesta trama, o próprio Machado de Assis mostra como é irônico um homem que busca o apego ao capital, o desejo de posses, o desejo de ser proprietário de alguma coisa, mas que no intuito de atrair as pessoas a si, e na verdade ele apenas leva o dinheiro que ele possuía às pessoas e é esquecido tanto do dinheiro quanto das pessoas quando o dinheiro lhe acaba. Bem, nós temos então aí a continuidade da trama e aos poucos vemos o Rubião, se fosse comparado hoje, um milionário, né? Ele vai gastando demais, ele não vai anotando, ele não tem um bom contador, ele entra em sociedade com palha, que aos poucos vai usando o dinheiro do Rubião para crescer, e o Rubião vai perdendo gradualmente tudo o que possuía, né? Mas ao mesmo tempo, essa aí é a senda do jovem rico, né? da pessoa rica, o rico em ascensão, ou o novo rico, né? Que ainda carrega dentro de si aspectos daquele pobretão que outrora fora, mas que permanece ainda com todos os trejeitos de uma pessoa pobre, usufruindo aí dos bens que ganha. Como alguém que é pobre demais, que ganha na Mega Sena e que se vê em pouco tempo pobre novamente, né? Porque não soube administrar os bens que possuía, porque usufruiu dos bens com a mentalidade de pobre e assim caiu novamente na miséria. Você vê essas histórias aí várias vezes contadas, né, na televisão, na internet, de pessoas que ganharam na Mega Sena, ganharam 10 milhões, ganharam 100 milhões, ganharam 50 milhões de reais e em pouco tempo gastaram e perderam tudo o que possuíam. Bem, e aí quando ele vai perdendo isso, nós vemos essa sensação de nostalgia. Ele diz, e tudo isso lhe dava uma sensação de nostalgia. Nostalgia do farrapo, da vida escassa, acalcanhada e sem vexame. Mas durou pouco. O feiticeiro que andava nele transformou tudo. Era tão bom não ser pobre. Só que essa nostalgia, uma hora, vai trazer realmente um aspecto de realidade. Ele ficou com tanta saudade de ser pobre que voltou a ser pobre novamente. Era como que se inconscientemente essa riqueza para usufruir os bens que poderia usufruir agora, na verdade, clamava e vindicava dentro dele por se tornar aquele cidadão pacato, simples e pobre de outrora, que realmente ele gostaria de ser novamente. E há sempre um desejo de voltar a Barbacena, de fazer uma viagem de retorno a Barbacena, e é nessa nostalgia que o homem que pensa como pobre volta a ser pobre de novo. E aí, certamente, aos poucos o Bião vai perdendo tudo, e nessa sociedade, na paixão arrebatadora que nutria por Sofia, ele perdeu completamente o foco de sua vida. E isso é expresso nas seguintes palavras: foi minha desgraça aquela viagem. Desde aquele dia a senhora me prendeu, falando para Sofia. A senhora é má, tem gênio de cobra. Que mal lhe fiz eu? Vá que não goste de mim, mas podia desenganar-me logo. Veja a sutileza, a loquacidade e até mesmo a malevolência de Sofia, quando nunca se afasta de vez de Rubião, no intuito de sempre tê-lo ali por perto, para lhe dar um agrado, para lhe dar um presente, para poder dar uma contribuição para uma finalidade que ela tinha, uma finalidade política, tanto dela quanto do seu esposo.
de maneira que Machado de Assis mostra também os ardis sociais e o oportunismo daqueles que se dizem amigos, muitas vezes. Então Rubião vai finalmente até o seu sócio, Palha, para pedir uma certa quantia de dinheiro, e o próprio Palha alerta ele: olha, Rubião, o seu capital precisa de cautela, você está entrando muito por ele, repare que já lhe rende menos. E aí, quanto mais esse ingênuo mão aberta que era o Rubião vai dando fim aos seus bens, maior ainda é a sensação de estabilidade financeira. Não, eu tenho dinheiro, posso gastar. E quanto menos tem, mais ele vai gastando. E de maneira trágica, é nesse momento que se fazem as maiores doações de fundo de cofre. Um colar para alguém, 5 contos para outro, e quando você menos espera, o cofre está vazio. Então, Porfírio Palha propõe o fim da sociedade entre Rubião e ele, né? Ele tinha outros projetos para si, não gostaria de dividir os lucros com Rubião, e aí ele rompe a sociedade, o Rubião fica numa pior, né? E aos poucos ele vai manifestando um aspecto aí de um transtorno psicológico, um transtorno psicótico, e aos poucos ele vai se embotando e as pessoas vão percebendo a sua loucura, e o próprio Palha vai tentar de cuidar dele, tira ele daquele casarão, tira ele daquele meio de oportunistas e o leva para uma casa menor onde poderia ser melhor tratado. E aí o Major Siqueira, que era aquele amigo que depois foi deixado de lado, ele conta, e com suas palavras, o que é que significa este oportunismo daqueles que se aproximam só quando você tem dinheiro. E ele fala isso do Palha: ora, o Palha, um pé rapado, já o envergonho. Antigamente, Major, um brinde. Eu fazia muitos brindes, tinha certo desembaraço. Jogávamos o voltarete. Agora está nas grandezas, anda com gente fina. Ah, vaidade deste mundo. Pois não vi outro dia a mulher dele num cupé com outro, a Sofia de cupé, quer dizer, uma carruagem, um carro bonito. Fingiu que não me via, mas arranjou os olhos de modo que percebesse se eu a via e se a admirava. Vaidades desta vida! Quem nunca comeu azeite quando come se lambuza? E é mais ou menos assim, né? O novo rico, ele nunca experimentou, ele nunca gozou desses prazeres, e quando ele tem acesso a esses bens, ele vai com muita sede ao pote. É mais ou menos também a síndrome do crente que passou boa parte de sua vida na igreja, mas que se sentiu um pouco retido, se sentiu um pouco privado de gozar os bens lá fora do mundo, e quando ele vai para o mundo, ele, no linguajar mais popular e chulo, ele cai de boca, ele vai com tudo, vai com muita sede ao pote e finda quebrando a cara. As pessoas percebem isso, que quando alguém que tem um comportamento comedido e logo depois sente o desejo de extravasar e gozar dos bens, das riquezas, dos prazeres do mundo, quando vai com tudo. E por isso mesmo perde bastante e se dá muito mal. Bem, Rubião finalmente finda enlouquecendo, tendo muitos ataques, e ele e o cachorro são colocados em uma casa para os cuidados pessoais. E aí, mas antes disso, quando ele ainda tinha sanidade, uma das suas constatações foi a de que quando a pobreza chega, os comensais nos abandonam. O narrador diz: Rubião notou que eles não o acompanharam à casa nova e mandou-o chamar. Nenhum veio, e a ausência encheu de tristeza o nosso amigo durante as primeiras semanas. Era a família que o abandonava. Rubião procurou recordar se lhes fizeram algum mal, por obra ou por palavra, e não achou nada. Quer dizer, Rubião nunca fez mal a nenhum deles, sempre serviu comida, pelo contrário, só fez bem para essas pessoas. E no momento que ele mais precisa da ajuda desses amigos, a quem ele tanto serviu, a quem ele tanto se doou, a quem ele tanto deu dinheiro, prazeres e comida, esses amigos não aparecem nenhum para lhe ajudar no momento de doença.
Então, você que já leu a obra Quincas Borba, que conhece essa obra, vai se deliciar novamente se puder ler nesta edição da Antofágica, ao mesmo tempo tirará grande proveito de ver então essa crítica social ao conceito aí de adaptação social, de darwinismo social, que na verdade não passa de oportunismo barato e que no final das contas esses que se acham tão superiores também recebem uma rasteira daqueles que estão acima deles. Além disso, você verá a frugalidade e a obscuridade dos relacionamentos superficiais, relacionamentos que são travados apenas por interesses pecuniários, por interesses financeiros, eles logo se desfazem. E por fim, você verá que um homem que busca a satisfação no dinheiro amealhará para si a loucura e perderá o contato social com as pessoas, porque achava que uniria as pessoas a si pelo dinheiro e findou perdendo tanto dinheiro quanto as pessoas. Essa foi a sina do Rubião, professor de Barbacena, que findou louco, pobre, mesmo tendo ganhado muito dinheiro e tendo tido oportunidade de prosperar na capital. Foi uma vida não calculada, um coração insano, movido por paixões proibidas e uma atitude de desperdício e de prodigalidade. Isso só poderia mexer com as estruturas do psiquismo do Rubião ao ponto de enlouquecê-lo. Eis o triste fim do homem que herdou o humanitismo, que herdou a herança, os bens do Quincas Borba, não venceu, ficou sem as batatas, e aí a gente decide se fica com raiva, com ojeriza dele, ou se sente compaixão. A maioria de nós sentirá compaixão de Rubião, que ficou sem as batatas, sem os metais, sem a Sofia, restou-lhe o cão Quincas Borba, o salvo-conduto de suas riquezas, e agora era o único companheiro que ele tinha e que o acompanha em sua última viagem até Barbacena. Não vou contar o final, se você já leu, você sabe qual é, se você não leu, vá até o livro, é gostoso e é bom de você perceber isso aí. Então, fica aqui a dica do livro Quincas Borba e o perigo de confiar no dinheiro, o perigo de confiar estritamente nas amizades, sem saber selecioná-las e sem saber ser maduro no relacionamento com o próximo. Ao mesmo tempo, fica a dica de saber planejar a sua vida, porque se você não planejar, se você não depender de Deus, certamente você vai ficar à mercê dos abutres, dos oportunistas, não terá nada na vida e findará se dando muito mal, caindo no ostracismo, caindo na loucura e terminando a sua vida com os outros tendo pena de você. Talvez a maior desgraça seria descobrir que esse Rubião sou eu e é você. Esse Rubião talvez sejamos nós. E só nos resta uma coisa: não confiar no dinheiro, não confiar no metal, não confiar estritamente no relacionamento per si, mas confiar em Deus, que certamente já nos deu coisa muito superior que batatas. Ele nos deu seu Filho Jesus Cristo. A maior herança que nós podemos ter é gozar das benesses desse reino ao lado dele. No mais, tudo que você gozar nesse mundo sem Cristo é frugalidade, é algo que vai passar, é algo passageiro, é algo cheio de vaidade e que não vai te servir para nada do outro lado. Se o próprio Brás Cubas, do outro lado, consegue ser rabugento e consegue fazer piada, sem Deus do outro lado, nós é que seremos dignos de piada. É muito melhor estar com Deus do outro lado da vida. Para isso, devemos crer nele desse lado e viver não pelo dinheiro, não pela fama, não pelas paixões, mas viver para Cristo,
amando as pessoas, usando bem o dinheiro e dosando bem os nossos sentimentos. Meu abraço a você e muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Comentários Literários. Se você puder, leia aí Quincas Borba, nessa edição ou em outra, mas se puder ler nessa, certamente você ganhará bastante, tanto no material em si, que é uma beleza, quanto também no conteúdo do nosso grande Machado de Assis, o maior escritor que esse país já teve. Saudações e até a próxima.